Senhor presidente, senador Pimentel, senhora senadora, senadora Rose, senadora Vanessa Graziotin, demais senadores que se fazem aqui presentes, a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Senado e estão nos vendo pela TV Senado. Venho a esta tribuna nesta manhã de quinta-feira, senhores senadores e senhoras senadoras, para externar uma preocupação que é minha, aliás, é nossa, porque sei que posso falar também, nesse particular, em nome do senador Valdemir Moca, a respeito da paralisação das inúmeras obras no interior deste país, nas mais diversas unidades da Federação Brasileira, que estavam sendo realizadas pela Petrobras e que foram paralisadas nos últimos 6 meses em função das denúncias graves, ou melhor, gravíssimas, apresentadas pela Operação Lava Jato, envolvendo a diretoria da Petrobras e envolvendo consórcios de empresas que estavam realizando referidas obras. A preocupação se ampliou nesta semana, quando tivemos a fala do presidente da Petrobras, juntamente com a sua diretoria, apresentando na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o demonstrativo contábil da Petrobras de 2014, o fluxo de caixa para 2015 e as premissas, ou seja, as perspectivas de investimentos de futuro a partir de 2016. Ela se agravou por uma razão, e é importante aqui, antes de tratar desta questão, fazer uma ressalva que esta preocupação é antiga, minha e do senador Moca. Há exatos 30 dias, dia 30 de março último, eu e o senador Moca, preocupados com o impacto negativo da paralisação dessas obras por todo o país, nos dirigimos à sede da Petrobras no Rio de Janeiro, onde fomos gentilmente recebidos, é importante que se diga, muito bem recebidos, pelos diretores de engenharia de gás e energia da Petrobras. Lá, externamos a nossa preocupação em relação a todas essas obras. Quero aqui relatar algumas. Refinarias Prêmio canceladas no Nordeste, Ceará e Maranhão. Perda de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge, em Itaboraí, Rio de Janeiro. 7 mil empregos formais se perderam entre dezembro e janeiro de 2015. Macaé, no Rio de Janeiro, 1.200 postos de trabalho foram extintos em janeiro deste ano. Polo Naval, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O número caiu de 18 mil trabalhadores para 7 mil em apenas 2 meses. E fomos principalmente porque temos uma questão muito específica no nosso estado, nosso querido Mato Grosso do Sul, na minha cidade natal, senadora Vanessa, a cidade de Três Lagoas. Cidade que tive a honra de administrar por 2 vezes. Quero, no exemplo de Três Lagoas, tentar demonstrar aqui à população brasileira a importância da Petrobras para o Brasil e o efeito nefasto que esta crise dentro da empresa está causando, não só na geração de empregos, não só no desenvolvimento econômico, mas principalmente em relação ao desenvolvimento social desse país. Ao trazer para essa tribuna o exemplo de Três Lagoas, acredito que com isso estarei tratando de uma certa forma das questões dos outros municípios impactados. Em 2010, senhores senadores, eu era prefeita do município de Três Lagoas. Naquele momento, recebendo a diretoria e o presidente da Petrobras, nos foi solicitado a aquisição de uma obra, de uma área, porque a Petrobras não podia desapropriar, de mais de 400 hectares para construirmos ali a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Adquirimos, com a ajuda do governo do estado, em convênio, no investimento de mais de 4 milhões de reais, esta área. Para que a população e os ouvintes que neste momento estão nos assistindo e ouvindo possam entender o que é a dimensão disso, nós estamos falando de mais de 400 quadras, de 100 por 100, 400 quadras, que tem 10 mil metros quadrados. É esta área que destinamos à Petrobras para a construção desta fábrica. E o fizemos porque entendemos a importância dela, não só para o município ou para o estado, mas para o Brasil. Nós estaríamos recebendo, quero acreditar que estaremos, porque sou otimista, a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Nós estamos falando daquilo que é tão necessário para o agronegócio do Brasil.
Uma fábrica que diminuiria em 50% a nossa dependência com cartéis internacionais que hoje vendem os fertilizantes num preço dolarizado e impacta em grande parte o custo da produção nas nossas lavouras, na agricultura, na pecuária. E aí, me socorrendo de alguns senadores aqui, ainda ontem tive a informação que para a lavoura de soja o fertilizante impacta na produção a um custo de 30%. É o custo que o fertilizante custa para a produção de soja neste país. Esta fábrica de fertilizantes nitrogenados, até novembro do ano passado, já estava com quase 80% da sua obra executada. E aí, de um dia para o outro, interrompe-se os trabalhos. 5 mil trabalhadores demitidos. 36 milhões de reais deixados de crédito na praça do município de Três Lagoas e região. Nós estamos falando do setor hoteleiro, nós estamos falando do setor de fornecimento de alimentos, da casa de material de construção, do prestador de serviços, dos fornecedores, do micro pequeno empresário, mas principalmente de servidores e funcionários que não receberam as suas devidos direitos trabalhistas no momento da rescisão. Mas mais, o que eu trago a esta casa é que esta obra paralisada vai causar um custo para o Brasil incalculável. Esta fábrica, senador Moca, que poderia diminuir a nossa dependência com grupos internacionais na ordem de 50%, hoje se encontra paralisada. Quero aqui dar alguns números que são importantes. E sei que Vossa Excelência quer a parte, eu vou lhe conceder, porque eu acho que ninguém mais que Vossa Excelência tem condições de nos ajudar, conhecedor que é da importância do agronegócio para o centro-oeste brasileiro e especialmente para o nosso querido Mato Grosso do Sul. Senadora Simone, primeiro dizer do meu orgulho de vê-la aí na tribuna defendendo o nosso Estado, a nossa querida Três Lagoas. Vossa Excelência foi prefeita por 2 vezes. Estivemos realmente na Petrobras, e aí eu lembro, acompanhado da prefeita Márcia Moura de Três Lagoas, que esteve conosco. E dizer aos senadores e às senadoras, é fundamental, senador Pimentel, e eu disse ao presidente da Petrobras, junto com a senadora Simone, que uma obra que tem 82% da sua construção já representa qualquer coisa, então está faltando 18%. Né? Então, é muito difícil para isso. Né? E outra coisa, essa não é uma fábrica comum, uma fábrica de fertilizantes com uma capacidade de produção de 1.250.000 toneladas a partir de... Porque o início vai produzir, né, a ureia e depois a amônia e na sequência o nitrogênio e até agregando potássio. Quer dizer, nós vamos sair de uma dependência, porque esses fertilizantes hoje, o Brasil só produz 25% do que ele pode fazer. Nós só produzimos 25% da nossa necessidade. Vale dizer, nós importamos 75% de fertilizantes, a preços hoje dolarizados. Nós íamos reduzir a nossa dependência, íamos colocar a região central ali à disposição do país, porque a partir dali, e é um grande negócio para a Petrobras, foi o que eu disse para o nosso presidente, não é possível que a gente não possa concluir essa indústria, essa fábrica, porque ela, eu não tenho a menor dúvida, primeiro que já foram feitos investimentos na ordem de 82%, está praticamente concluída, ou né, em conclusão, e representar para o produtor rural, né, um custo do barateamento da sua produção, e Vossa Excelência está correta. Os fertilizantes na produção representam 30% do custo, né, de produção de oleaginosos, por exemplo, no caso da soja. Então, são
Queria aqui, senadora Simone, me permita dizer que a parabenizo pelo pronunciamento, estaremos juntos, estamos protocolando junto um requerimento, porque essa é uma questão que nós haveremos de reverter no nosso Estado, com a ajuda, evidentemente, da Petrobras. Eu acho que o presidente que está lá, esteve na CAI, demonstrou competência, serenidade, equilíbrio, e eu quero acreditar, porque eles nos disseram que em 40 dias, quando da retomada dos negócios da Petrobras, ele praticamente me garantiu que a fábrica não vai parar. Há até a possibilidade de parceria com outras empresas no sentido de conclusão dessa obra. Obrigado e desculpe pela extensão do meu parte. Imagina, eu que agradeço, senador Valdemir Moca. Se me permitir, gostaria de incorporar o seu parte ao meu pronunciamento, porque esses números só engrandecem e mostram a importância da nossa preocupação e a importância dessa questão para o Brasil. E enquanto Vossa Excelência estava falando, eu me lembrei aqui de uma música que eu vi interpretada por Ivan Lins, eu não sei se é de sua autoria, né, que é A Bandeira do Divino. Fala alguma coisa como que essa semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Não adianta ter uma boa semente se ela não tiver um solo fértil. E solo fértil é sinônimo de solo tratado. Precisa do adubo, seja natural, seja adubo industrializado, do fertilizante nitrogenado, para que nós possamos, sem ocupar mais áreas territoriais, com a mesma área já ocupada, sem desmatar florestas, sem ampliar necessariamente a extensão territorial da produção. É esta a razão do meu pronunciamento. E por que eu digo que a minha preocupação se ampliou com a vinda da diretoria da Petrobras aqui? Porque os números que nós já sabíamos eram preocupantes, eles são muito maiores e nefastos do que imaginávamos. E eu quero aqui fazer um parêntese muito grande. Primeiro, na defesa da Petrobras, esta que é a maior estatal e a maior empresa brasileira. Empresa que nós temos orgulho, é importante se dizer isso. Dizer que nós confiamos no presidente, na competência, na capacidade de toda a sua diretoria. O que nos preocupou, de uma certa forma, e desculpe a franqueza aqui, mas eu venho para contribuir. Eu não venho aqui para fazer a crítica pela crítica, mas a crítica construtiva, mas me preocupou a visão míope que foi apresentada na comissão, até o momento que eu estava lá. A todo momento, ao ser perguntado sobre novos investimentos, sobre paralisação das obras, se elas seriam retomadas, senador Hélio José, a todo momento a resposta foi o seguinte: nós faremos o que for bom para a empresa, nós faremos o que for bom para a empresa, nós faremos aquilo que for bom para a empresa. Quando, na realidade, a Petrobras é muito maior do que ela própria. Ela não vale apenas e não serve apenas aos seus acionistas, por mais que nós saibamos que trabalhadores tenham ações da Petrobras, fruto de retirada do seu fundo de garantia. Mas ela e nós, acionistas, sabemos quando compramos que ela é uma estatal, que ela tem um monopólio das jazidas e as lavras de petróleo refino, do petróleo e do gás. Automaticamente, esta mesma empresa que tanto serviu à nação nos últimos 60 anos, hoje tem um preço a pagar. Ela precisa olhar sim para dentro, resolver os seus problemas financeiros, mas ela não pode não dar respostas a essa casa no que se refere a bilhões investidos com obras paralisadas. No caso de Três Lagoas, o investimento era de 3 bilhões e 800 milhões. Sei que o meu tempo é curto, eu peço à mesa aqui a benevolência, eu raramente uso a tribuna desta casa, talvez seja a senadora que menos usei a tribuna, mas eu vou precisar de mais 5 minutos para encerrar o meu pronunciamento, no máximo. Eu gostaria aqui de falar da minha maior preocupação. Começamos com a paralisação das fábricas, mas a minha preocupação foi maior. Dados demonstrativos contábeis da fábrica. O lucro bruto da Petrobras foi na ordem de 80 bilhões e 400 milhões em 2014. Um lucro bruto de 80 bilhões. É tanto dinheiro que eu não sei, confesso que eu não sei aí nem contar. Mas as perdas totais com as despesas já operacionais passaram de 50 bilhões e 800 milhões. Destes, 6 bilhões e 200 fruto de corrupção. Da queda do preço do petróleo, 9 bilhões e 800 milhões. Mas sabe o que eu acho, com todo respeito a quem pensa diferente? Tão grave quanto
administração, o rombo da Petrobras passou de 40 bilhões. Só com o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, estimativas e dados da auditoria, 21 bilhões de reais. Mas estávamos falando aqui que fomos ao Rio de Janeiro. E a resposta gentil, inclusive, fomos muito bem recebidos, volto a dizer, pela equipe, é que precisavam do resultado dos auditores. A auditoria saiu, sem restrições, o que é um grande alívio para a Petrobras. Mas os números, volto a dizer, nos preocupam. A dívida líquida saltou de 61 bilhões para 282 bilhões. O valor de mercado em 4 anos, senhores senadores, ele caiu de 320 para 128 bilhões. Mas eu quero dizer que eu não venho aqui apenas para fazer a crítica. Eu venho também para enaltecer. Eu venho para dizer que nesse momento difícil, porque passa a Petrobras e o país, temos nós desta casa a responsabilidade de contribuir. Eu venho aqui para dizer que estou pronta para contribuir com a empresa, para contribuir com o governo naquilo que for importante, para podermos levantar novamente a Petrobras e trazer a Petrobras para o papel de protagonista do desenvolvimento desse país. Nos últimos 60 anos, desde a sua criação na década de 50 por Getúlio Vargas, nós não podemos falar da história desse país sem remetermos de alguma forma à importância econômica e social da Petrobras. Desse período para cá houve o suicídio de Getúlio, um período difícil para a economia e a Petrobras começando a dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento e a gerar riquezas para esse país. Depois, tivemos a destituição de um presidente, um regime de exceção de 20 anos e quando mais precisávamos, foi a Petrobras com a sua produção que no momento difícil que o Brasil precisou, momento de exceção, de restrição de direitos políticos e momento de crise, onde nós tínhamos altos índices de analfabetismo e de miséria nesse país, foi a Petrobras a garantir o desenvolvimento social e econômico. Viemos para os movimentos das ruas, da democracia, da Assembleia Nacional Constituinte, da Constituição Federal de 88, e nesse meio tempo, na década de 90 em especial, nós passamos a ser líder mundial em tecnologia e ciência no que se refere à exploração de petróleo em águas profundas. A todo momento que a Petrobras foi chamada a contribuir, ela esteve presente. Ela é importante, portanto, não apenas no seu aspecto econômico, mas no seu aspecto social. Mas o inverso, infelizmente, também é verdadeiro. O ciclo virtuoso se inverteu. Hoje, o que nós temos é a Petrobras, nos últimos 2 anos, puxando para baixo a economia do país. O superávit, o desemprego, e, principalmente, a credibilidade nas instituições, no governo e na classe política. Então, nas minhas palavras finais, aqui, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento da importância da Petrobras, não apenas pelos números extraordinários, porque tem praticamente quase 100 mil colaboradores diretos, mais de 2,5 milhões de barris de óleo todos os dias saindo do solo, do subsolo, das águas desse país. Uma empresa que tem usinas de biodiesel, plataformas continentais, um polo naval que cresceu assustadoramente nos últimos anos. Nós temos 3 fábricas de fertilizantes, nós temos 5 usinas de biodiesel, 10 de etanol. Estamos presentes em 17 países no mundo. Diante desses números impressionantes, minha fala, fazendo um pedido especial ao presidente da Petrobras e à sua diretoria, para que não se esqueçam que acima e mais importante do que o aspecto econômico da Petrobras, nós temos aqui a sua importância social. Da mesma forma que como ela traz um sopro de ânimo na localidade onde ela se instala, na geração de emprego, no fomento do setor secundário e terciário, em todos os... Pois não, senadora Hélio. Senhora senadora Simone Tebet. Pois não. Porque nós temos uma extensa lista de oradores. Ok.
e eu já estou sendo aqui muito questionada. A senadora Simone pediu corretamente tempo a mais e ela já passa dos 20 minutos no pronunciamento que era de 10. Então, se puder ser muito breve... Breve. Eu só quero dizer à senhora Simone Tebet, nossa senadora... Alô? A senadora Simone Tebet, nossa senadora jovem lá do Mato Grosso do Sul, ela tem total razão. A Petrobras representa o Brasil e nós, à véspera do 1º de maio, não podíamos deixar de falar essas verdades que você está falando aí. Então, só quero manifestar a minha concordância e o entusiasmo de ver uma pessoa como você fazendo esse pronunciamento tão importante para a nossa nação. Muito obrigado, senadora. Nas minhas palavras finais, deixo aqui, portanto, o meu compromisso de dar a minha parcela de contribuição. Sempre que chamada, quero contribuir com a Petrobras, contribuir com o presidente dela e, em seu nome, externar o meu eterno agradecimento a esses 100 mil colaboradores que estão tentando reerguer a Petrobras e dizer que eu e senador Moca apresentamos um requerimento de informações em nome do ministro de Minas e Energias para que, ouvindo o presidente, nos esclareça que essas obras que serão escolhidas para que essas obras que serão executadas. Durante esse período de paralisação, que estudos foram feitos para que pudessem chegar a esse levantamento desse custo? Mas, principalmente, a minha fala final vai para o presidente, que sempre que for usar a palavra para defender a Petrobras, que sempre saia de sua boca também que ela está lá para defender o Brasil, que essa empresa tenha capacidade de desenvolver o Brasil e que ele estará retomando os investimentos que possam estar fomentando o desenvolvimento do nosso querido e amado país. Deixo aqui, portanto, a minha última fala dizendo que vamos confiar e confiamos, que vamos aguardar, mas principalmente que vamos fiscalizar, porque o petróleo, senhores senadores, senhora senadora, é nosso, o pré-sal é nosso, a Petrobras é tudo, apesar de tudo e acima de tudo, continua sendo o orgulho do povo brasileiro. Muito obrigada.